A longa busca de um juiz chega a um final chocante, quando ele descobre que a ré em seu caso atual é sua mãe. Com tantas décadas passadas e os dois levando vidas muito diferentes, será que ele irá se recompor quando descobrir seus segredos escondidos? O juiz Marcos estava tomando sua quarta xícara de café naquela noite, enquanto revisava os registros do tribunal. Algo tinha que estar errado. Talvez ele estivesse cansado das provações da semana e de imaginar coisas, ou estivesse prestes a ficar desapontado novamente. Ele não conseguia acreditar que na sua frente, em suas mãos, estava o arquivo do caso de uma mulher com o mesmo nome de sua mãe desaparecida. Ele não tinha notícias sobre sua mãe há décadas, e não tinha ideia se algum dia a encontraria. O juiz Marcos era um adolescente apaixonado quando decidiu seguir a carreira jurídica. O pai dele, Alfredo, nunca falou sobre sua mãe, Marta, por mais que o filho o incomodasse. Aos 14 anos, ele estava determinado a encontrar sua mãe, então decidiu fazer isso sozinho, sem a ajuda do pai. Mas naquela época ele não tinha condições para isso, o que o levou a seguir a carreira de advogado. Ele imaginou que ser advogado o ajudaria a obter pistas valiosas, e a reverter sua busca tão rapidamente que encontraria Marta num piscar de olhos. Mas as coisas não saíram exatamente como ele havia planejado. Quando se tornou juiz anos depois, sua vida tornou-se mais ocupada e exigente. Ele conseguiu encontrar o nome de sua mãe, depois de achar os registros de nascimento dela na casa de seu pai, mas nada mais do que isso. Por alguma razão, seu pai queria que ele encerrasse sua busca incessante por Marta. Marcos, ela não deu a mínima para você quando deixou. Seu pai falou. Qual o sentido de ainda procurá-la depois de todos esses anos? Pai, eu não tenho escolha. Você nunca me contou nada sobre ela, e não vou parar até descobrir por que ela me deixou. Seu pai suspirou. Filho, você precisa acabar com isso. Alfredo falou. Tudo o que posso dizer é que é para o seu próprio bem. Muitas pessoas serão prejudicadas por causa do que você está fazendo. Você, e não quero citar o nome da mulher que forçou você a começar esta busca louca. E é exatamente por isso que não consigo parar. Você continua agindo como se soubesse de tudo, mas não quer me contar. Farei qualquer coisa para encontrá-la, e perguntar por que ela teve que me deixar. Mas repetidas vezes, o juiz Marcos encontrou decepção. Ele procurou por sua mãe em bancos de dados públicos depois de descobrir o nome dela, mas o nome era tão comum, que ele provavelmente precisaria de anos para conhecer pessoalmente todas as Martas, e encontrar sua mãe entre elas. Mas isso não impediu o juiz Marcos. Apesar da agenda apertada, ele conheceu algumas Martas que encontrou online, mas foi tudo em vão. Nenhuma delas ajudou em suas buscas. Mesmo depois de anos de procura, não havia nenhum vestígio de Marta, e Marcos ficava desanimado cada vez que sua busca não produzia resultados. Quando era criança, ele invejava os amigos que tinham mães. Ele invejava as refeições que as mães de seus amigos preparavam, e os bolos que elas faziam para os aniversários de seus filhos. Como seu pai era sozinho, Marcos cresceu comendo comida de restaurante, e nunca soube realmente o que significava ter uma mãe amorosa que preparava jantares deliciosos para ele. Ele sentia falta de ter uma mãe que o importunava por ficar jogando videogame muito tempo, e o cobrava a respeito dos estudos. Mas tudo mudou uma noite. O juiz Marcos estava revisando os autos do tribunal, a respeito de uma mulher que fugiu para outro estado depois de abandonar o filho e o marido. O ex-marido dela queria pensão alimentícia e entrou com uma ação judicial. Não acredito. Ele suspirou, depois de ler os arquivos do caso. Ela poderia realmente ser minha mãe? Será mesmo? Se essa fosse realmente a mãe dele, esse seria o segundo filho que ela tinha abandonado. O juiz Marcos respirou fundo, incapaz de entender a situação. Então de repente, ele se lembrou de algo, e tirou apressadamente um arquivo da gaveta e começou a comparar alguns detalhes. O arquivo eram os registros hospitalares de Marta que ele encontrou na casa de seu pai. Ele comparou o nome nos registros do tribunal e do hospital, e eles eram idênticos. Ele então comparou as idades e elas combinaram também. O juiz Marcos ficou chocado. Ele não conseguia desviar o olhar da foto que encontrou nos arquivos do caso. Mãe, é você mesma?
Ele se perguntou, olhando para a foto. Eu finalmente encontrei você. Marcos teve uma ideia e ligou imediatamente para sua secretária. Boa noite, Lisiane. Peço desculpas por ligar depois do horário, mas você poderia encaminhar todos os arquivos relativos ao caso 503-781? É urgente. Se não fosse, eu não teria incomodado você. Senhor, acredito que já os encaminhei para o seu escritório. Ela explicou. Eu os enviei esta manhã. Lembro que os advogados do lado do demandante apresentaram os relatórios de DNA, e não os vejo aqui nos registros. Enquanto você procura, quero saber se é possível entrar em contato com o laboratório e refazer o teste. Eu preciso disso com urgência. Anotado, senhor. Vou fazer isso logo pela manhã. Por favor. Muito obrigado. Ao comparar os registros hospitalares da sua mãe com os ficheiros do tribunal, o juiz Marcos percebeu que tinha recebido resultados de testes de DNA como novas provas durante a sessão anterior do tribunal. Ele ainda não tinha tido a oportunidade de revisá-lo, então decidiu remarcar o julgamento. Mas o principal motivo do reagendamento foi que Marcos foi submetido a um teste de DNA. Embora não fosse certo fazer isso, ele não pôde evitar. Ele iria comparar seu DNA com o de Marta que encontrou nos arquivos do caso. Ele sabia que teria que renunciar ao caso se eles combinassem, mas nada era mais importante para ele do que encontrar sua mãe. Afinal, ele estava tentando encontrá-la há décadas. Uma semana depois, os resultados do teste de DNA finalmente chegaram. As mãos do juiz Marcos tremiam quando sua secretária entregou o envelope contendo os resultados. Ele respirou fundo e tirou as folhas de papel grampeadas. Seus olhos estavam arregalados enquanto ele lia o relatório. Meu Deus! Ele suspirou. O senhor está bem? Lisiane perguntou. Lisiane, eu preciso ir para casa. Marcos disse, colocando as folhas de volta no envelope e levantando-se. Eu tirarei o dia de folga por motivos pessoais e acredito que um novo juiz seja indicado para o caso. Os números dos resultados dos testes apontaram para o juiz Marcos uma total correspondência. A Ré em seu caso atual era de fato sua mãe biológica. Ele finalmente a tinha encontrado. Marcos foi rapidamente para casa. Ele queria ligar para o pai e contar que finalmente havia encontrado Marta, mas decidiu não fazer isso até conhecê-la e falar com ela. Infelizmente, ele teria que esperar ainda mais para que o caso terminasse. Portanto, tudo que o juiz Marcos pôde fazer foi sentar-se na plateia durante cada sessão do tribunal e olhar para sua mãe, impotente. Ele não conseguia acreditar que ela estava bem diante de seus olhos. Mãe, eu sempre me pergunto o que levou você a me abandonar. E por que você fez o mesmo com seu segundo filho? Por que você age assim? Ele se questionava todas as vezes que havia. Demorou meses para o caso ser concluído, mas o juiz Marcos não faltou a uma única sessão do tribunal. O juiz que presidiu o caso acabou decidindo a favor do ex-marido de Marta, que agora receberia pensão alimentícia. Marcos notou que Marta parecia muito deprimida no dia em que o veredito foi anunciado. Quando a viu saindo do tribunal, ele a seguiu secretamente em seu carro. Ele imaginou que ela iria para casa, mas ela parou em uma antiga livraria no centro da cidade. Marcos a seguiu para dentro do velho prédio. Tudo o que havia ao redor deles eram livros. Ao entrar, ele finalmente viu Marta. Ela estava sentada em uma velha mesa de madeira num canto, olhando pela janela. Marcos se aproximou dela. Com licença. Ele disse, e ela se virou para olhá-lo. Quem é você? Ele engoliu em seco ao sentar-se à sua frente. Isso pode ser difícil para você ouvir, mas mãe, sou eu, Marcos. Marcos. Marta disse ofegante. Você é meu filho? Como você me encontrou? Marcos suspirou. Mãe, essa é uma longa história. Ele respondeu. Estou feliz por ter encontrado você. Olha, eu não te odeio nem nada, apesar do que você fez. Tudo o que eu quero são respostas. Só isso. Marcos, é melhor você ir embora. Não estou com disposição para nada. Na verdade, presumo que você me seguiu até aqui, o que foi muito errado da sua parte. Você não deveria ter vindo aqui atrás de mim. Isso é tudo o que você tem a dizer. Depois de todo esse tempo. Ele perguntou. Sim, isso é tudo o que tenho a dizer.
Ela disse rigidamente. Porque nunca me arrependi de ter te deixado, se é isso que você quer ouvir. Mãe! O juiz Marcos ficou sem palavras. O que você quer dizer com isso? Eu senti sua falta todos esses anos. Bom, não me arrependo do que fiz. Ela disse sem rodeios. Eu era uma mulher muito ambiciosa e ainda sou. Quando estava grávida de você, eu era jovem e nem sabia quem era seu pai. Deixei você com o meu irmão Alfredo, dizendo a ele que voltaria logo. Espere um pouquinho. Como assim? Você me deixou com seu irmão? Isso significa que ele é meu tio. É por isso que ele nunca falou sobre você? E ele nunca se casou ou namorou ninguém. Ah, então ele não te contou sobre isso. Bem, ele provavelmente te amava demais e tinha medo que isso partisse seu coração. Marta falou em tom de deboche. Mas sim, o Alfredo é meu irmão e seu tio. Mas que tolo emocional. Nunca esperei que ele sacrificasse a vida por você. Eu nem sei o que estava pensando quando me apaixonei novamente e tive outro filho. Achei que se simplesmente sumisse para outro estado, tudo ficaria bem. Eu havia construído uma nova vida para mim. Eu estava orgulhosa disso e não tinha nenhum arrependimento. Mas eles tiveram que me encontrar e me trazer ao tribunal. A minha empresa terá grandes perdas agora que prejudicou minha reputação, e eu tenho muito em que pensar nesse momento. Então, se você já tiver suas respostas, por favor, me deixe em paz. Nunca mais quero ver você. Marcos ficou chocado. De que você estava orgulhosa? Ele deixou escapar. Você é um ser humano horrível. O meu pai estava certo. Eu não deveria ter perdido tempo durante todos esses anos procurando por você. Achei que você tinha sido forçada a me deixar devido a alguma circunstância. Mas agora vejo que você nunca me mereceu. Marcos estava desapontado quando voltou para casa naquele dia. Ele esperava que as coisas tivessem sido muito diferentes. Ele esperava que sua mãe estivesse arrependida. Marcos acreditava que ela iria abraçá-lo e diria que o amava, mas infelizmente nada disso aconteceu. O que aconteceu foi que Marta apareceu nas primeiras páginas dos jornais na manhã seguinte. Ela dirigia uma empresa de roupas infantis, e como o recente caso envolvendo seu próprio filho havia manchado sua reputação, sua empresa estava perdendo dinheiro, exatamente como ela havia previsto. Bem, ela mereceu. Marcos disse a si mesmo enquanto folheava o jornal. Naquele momento, seu telefone tocou. Alfredo estava ligando para ele. Oi, pai. Como você está? Bom dia, filho. Eu estava lendo o jornal e estive pensando. Acredito que não há outra maneira de dizer isso. Acho que finalmente estou pronto para falar sobre sua mãe. Pai, você está livre esta noite? Marcos perguntou. Sim, claro. Mas por quê? Vamos comemorar. O juiz Marcos disse. Vou parar de procurar a minha mãe. Acho que perdi muito tempo sem valorizar você. Obrigado por ser o melhor pai do mundo. Marcos, você está bem? Mais do que nunca. Vejo você hoje à noite. Vou até aí e levo seu vinho favorito. Pai, amo você. Marcos decidiu deixar seu passado para trás e seguir em frente, porque era o melhor a fazer. Ele finalmente procurou seu meio-irmão, e anos depois, eles ainda mantêm contato e são grandes amigos. A empresa de Marta faliu há muito tempo e seus sócios e clientes a abandonaram apesar de todas as suas tentativas. Certa vez, ela tentou se reconciliar com o juiz Marcos e seu segundo filho, mas os dois sabiam que tudo era uma encenação, porque ela queria tentar salvar sua carreira. Então, há quase um ano atrás, uma casa de repouso entrou em contato com Marcos, e lhe informou que Marta havia partido. Ela faleceu sozinha e na pobreza. O juiz Marcos só tinha uma coisa a dizer à pessoa do outro lado da linha. Sinto muito, mas não sei de quem você está falando. Você ligou para o número errado. Ela não era da minha família. Se você gostou dessa história, compartilhe com seus amigos e familiares, deixe também o seu gostei e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço, nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!